Shabbat Shalom a você que nos assiste, você que está aqui na Har Zion, um ótimo sábado, um Shabbat Shalom, um sábado de paz e de muita alegria, porque afinal de contas, esse é um dia de alegria, não é? Esse é um dia de deleite, esse é um dia que você dedica às coisas do eterno, é o dia que você dedica a estar com a sua família, se isso for possível, não é? Você passe o dia com a sua família, tenha um almoço delicioso. Se você não pode almoçar em família no sábado pelo almoço, faça um jantar especial na sexta-noite, não é? Se você não pode se reunir na sexta-noite, não pode ter um almoço de sábado, faça então um jantar de sábado à noite, mas tenha esse dia, obrigado Wilson, tenha nesse dia um dia especial, tenha nesse dia um dia de deleite, faça desse dia um dia diferente. Amigo, amiga, depende de você, o Eterno já te deu, o Eterno já te presenteou com esse dia, faça dele um dia diferente, não é? Venha à congregação com a sua melhor roupa. Você sabia que este é um dos indícios que Minas Gerais tem uma grande influência de judeus? Porque é costume aqui nessa terra o povo vestir roupa nova na sexta-feira, né? Então, uma vez me falaram, a influência adventista em Minas Gerais. Mas que adventista? A Ellen White nem tinha nascido ainda, os judeus já tinham o costume de santificar esse dia, né? Há 3.000 anos já fazemos isso, por quê? Porque é um dia que Deus nos deu para o nosso deleite, para a nossa alegria, para aquele que entra na bênção do Shabat. O Shabat não é peso, o Shabat é bênção, é alegria, sabe aquele dia que você anseia, durante toda a semana, e é maravilhoso. Bom, esse Shabat, estamos estudando um livro de Bemidbar de Números, e a porção que veremos hoje, dê uma olhada aqui na tela, é Behalotcha, que está lá em Números, no capítulo 8, até o final do capítulo 12, porção de Haftará maravilhosa, profecia messiânica do Tzemach, do renovo de Davi, que está lá em Zacarias 2 até o 4:7, e 1 Coríntios capítulo 10, versos 6 a 13, passagens muito importantes que você pode e deve ler também na sua casa. Mas nós vamos nos concentrar então na Parashá, e como sempre, né, tem vários assuntos que as Parashiot tratam, e a gente vai tentar fazer aqui, mais uma vez, um resumo dos assuntos mais principais. Então, abra a sua Bíblia em Números capítulo 8, nós temos um breve relato aí no verso 1, sobre a menorá, sobre esse castiçal de 7 hastes que ficava no santo lugar, não é? E ali ele tinha por intuito, o hebraico desses primeiros versos é muito interessante, porque dá a entender que a menorá, ela tinha o objetivo iluminar a haste central. Então, o hebraico parece que eles colocavam alguns ateparos para que as luzes das hastes não iluminassem o ambiente. A menorá não tinha por intuito iluminar o ambiente. Tinha também, mas o principal objetivo era iluminar a haste central, que é de onde saíam as outras 6 hastes. Então, a menorá tinha uma haste central, e dela saíam, então, outras 3 hastes para um lado, 3 hastes para um outro, e há um simbolismo maravilhoso em relação à menorá. Lá em Apocalipse, nós temos o relato, né, que João vê candeeiros, vê menorot, e ele vê Yeshua no centro daqueles 7 castiçais, e isso nos dá uma alusão. Eu não quero falar sobre isso aqui, porque não é o tema que eu preparei, mas é fantástico, porque da mesma forma como os castiçais, as hastes do castiçal da menorá, tinham por objetivo iluminar o centro, a menorá, a haste central, da mesma forma, lá na visão em Apocalipse, nós temos as congregações, as Kehilot, como castiçais ao redor de quem? De Yeshua, e elas iluminavam o centro que era Yeshua. Então isso é muito interessante, porque a função, a menorá nos fala disso, né? A nossa função como candeeiros que somos, é trazer luz, é fazer visto, é tornar conhecido a haste central, que é Yeshua HaMashiach, o nosso Rei, nosso Redentor, nosso Salvador, enviado do Eterno, representando 100% ao Eterno perante nós homens. Então tudo se baseia na obra do Messias. Por isso que a obra do Messias é tão importante assim, pessoal. É uma obra que você não vive sem ela.
Sabe, Israel não tem como viver sem ela. Outro dia eu conversava com um amigo e dizia para ele, olha, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita preocupação com aqueles que não acreditam que Yeshua veio, né? Amigos, parentes judeus que temos, e que não acreditam que Yeshua seja o Messias e ainda aguardam a vinda do Messias. Eu fiquei pensando, puxa vida, é preciso ter mais fé que vai existir um judeu, que vai nascer em Belém, cidade mais palestina de todas. Se um judeu hoje aparecer em Belém, ele é fuzilado. Mas não, esses que creem que Yeshua não é o Messias, ainda aguardam que vai nascer um judeu, de alguma forma vai nascer um judeu em Belém, e de alguma forma esse judeu vai entrar em Jerusalém montado num jumento. E eu fiquei pensando, gente, hoje em dia, se um judeu entra vestido com vestes, né, especiais em Jerusalém num jumento, ele será levado para um hospício, para um manicômio, e imediatamente será preso. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? O contexto histórico para a vinda do Messias só foi possível naquela época. Hoje não tem mais história, não tem mais contexto histórico para você entender a vinda de um Messias. Você entendeu que ele teve que vir naquela época. Hoje em dia não tem como. Aí eu fico pensando, o sujeito tem que ter mais fé para pensar que um judeu vai vir de Belém hoje em dia, fugindo dos palestinos, e vai entrar em Jerusalém com um jumento, não vai ser preso. Ele tem que ter mais fé para acreditar nessas coisas, do que para que Yeshua é o Messias, e veio há 2000 anos, e viveu, e veio, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, atuou na Galiléia, pregou em Jerusalém, anunciou o reino de Deus, foi julgado, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Então essas coisas existem, e você tem que entender que Deus tem o timing perfeito das coisas, né? A vinda de um Messias hoje, do jeito como ele teve que vir da primeira vinda, não tem como, não encaixa mais. O Messias sofredor de Isaías 53, né, que o judaísmo de hoje fala que Isaías 53 é uma alusão a Israel, mas até a Idade Média não era. Até a Idade Média todos os rabinos interpretavam Isaías 56 como sendo o personagem do Messias. Interessante essas coisas. Então esse servo sofredor que teria que vir, entraria em Jerusalém montado num jumento, né? Entregaria-se como sacrifício para perdão e remissão do povo. Esse Messias sofredor não teria como vir hoje, quer dizer, o tempo, o espaço não permite mais, a história, a humanidade, o mundo, não tem mais encaixe, não tem mais lugar para esse tipo de vinda. Da mesma forma como o mundo hoje em dia não encaixa, não tem mais lugar para, vamos dar um exemplo aqui, o sistema sacrificial para perdão de pecados. Né? Vocês entendem que não tem mais, não encaixa isso mais? É uma outra coisa que me preocupa o judeu que não crê em Yeshua. Como é que ele acha que os seus pecados são perdoados? Pense comigo, que a obra de Yeshua, ela simboliza um anúncio profético, que viria o servo do Eterno, e esse servo do Eterno se entregaria. O autor de Hebreus fala que ele, na sua obra, entra no santíssimo lugar celeste, e oferece o seu sangue, como sangue expiatório, porque sem sangue não há remissão de pecados. Essa lei vale até hoje. E por que você não tem que ir no templo, ou não tem que construir um templo, para ir lá oferecer sacrifícios para perdoar os seus pecados? Porque o sangue do Messias verte até os dias de hoje no tabernáculo celeste. É por isso que você não precisa ir ao templo oferecer sacrifício. Há um sangue vertido para você hoje, que nunca secou. Então nós, judeus que cremos em Yeshua, a questão de perdão de pecados, para nós, a questão de nós não termos mais um templo físico em Jerusalém, podemos conviver com isso, porque aceitamos uma obra divina, aceitamos um mover de Deus que providenciou algo muito sublime. Agora, o sujeito que não crê que Yeshua é o Messias, fica complicado. E os pecados? Como é que são perdoados? Tem que ter sangue. Eu substituo o sangue pela oração, pela caridade e pela bondade. Não, é muito bonito essa frase, é muito bonito isso tudo, mas não resolve o problema. A equação está sem solução. Sem sangue não há remissão de pecados. Tem 2000 anos que vocês não têm mais templo. Tem 2000 anos que não há mais sistema sacrificial. E aí? Vocês entendem que crer em Yeshua, para mim como judeu, é uma necessidade.
É necessidade, não tem como o mundo do eterno, a religião judaica funcionar sem entender-se a obra de Yeshua. É um grande problema que se tem hoje no mundo judaico não messiânico, é isso. Como é que nós temos o perdão de pecados? Podem se fazer remédios temporários, podem se fazer ensinos temporários, mas não substituem, não resolvem o problema. Então isso tudo é muito interessante. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Olha só, nós temos na porção de Números, Be'alotra, vários assuntos. E nós começamos, que é o tema que eu vou abordar mais hoje, com a questão dos levitas, sacerdotes e levitas. Lembre-se que na porção passada, a qual eu ministrei também, já falamos bastante sobre liderança. E essa porção, a passada e a de hoje, continuam no mesmo assunto, pessoal. O Eterno quer alertar o seu povo sobre as características de uma liderança segundo o seu propósito. E essa liderança que você vai estudar comigo agora, presente lá no tabernáculo, há 3.500 anos, possui princípios que podem e devem ser aplicados nos dias de hoje. Por isso que eu estudo a Torá aqui toda semana, porque eu sei que esses princípios são eternos. E os princípios devem ser aplicados nos dias de hoje. Então acompanhe comigo aqui alguns textos dessa paraxá que lidam sobre a posição do levita. Você vai ver que a escolha de líderes, de representantes, é muito mais do que você imagina. Preste atenção aqui, olha. A consagração dos levitas. Vamos ler aqui. Este texto está no verso 6, do capítulo 8 de Números. Você pode ler na sua Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo. Vamos lá. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação. Vamos pular alguns. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Eterno, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Aqui eu coloquei uma ressalva, veja aí na tela, não para ordená-los como líderes, mas para que os levitas pudessem representá-los no serviço santo. É uma transferência de responsabilidade. Arão apresentará os levitas como oferta movida, trufá. Isso é muito interessante. Os levitas seriam oferecidos como se fossem sacrifícios, como se fosse uma oferta. Perante o Eterno, da parte, ou no lugar, dos filhos de Israel. Preste atenção nisso. Os levitas foram consagrados em lugar dos filhos de Israel. E os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem um serviço da tenda da congregação. Portanto, eles dentre os filhos de Israel me serão dados. Em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Continua. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem um serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Pessoal, isso é fantástico. Prestem atenção no que o Eterno está falando. A gente tende a achar que a escolha dos levitas foi apenas devido à posição deles, daquela tribo, durante o evento do bezerro de ouro. Lembra? Que os levitas não se contaminaram, os levitas falaram, não, isso não está certo. Mas essa porção dá a nós um insight diferente, que complementa a razão da escolha dos levitas. Está dizendo aqui que sim, eles não participaram lá da orgia, lá do bezerro de ouro, Deus os honrou com o serviço templário. Mas aqui está falando mais, aqui está falando que a própria escolha dos levitas possibilitou que Deus liberasse o povo do serviço santo. Olha só, ao invés de exigir que todo o povo servisse a Deus no santuário, ao invés de exigir que todo primogênito, pense nisso, não teve a libertação dos primogênitos lá no Egito, na noite do Pêssar, do Páscoa,
Por causa disso, Deus exigiu o quê? Para si, todo primogênito. Tanto dos homens quanto de animais. Todo primogênito deveria servir o templo, deveria servir o Eterno. Mas aí a escolha dos levitas substitui a tomada de cada primogênito. Então, graças aos levitas, que você, se você vivesse nos tempos do templo, não teria que entregar o seu filho lá no templo, para servir lá como auxílio aos sacerdotes. Não apenas isso, o texto diz muito claro, os levitas farão pelos filhos de Israel expiação, pessoal, para que os filhos de Israel não morram. Porque imagina só se Deus exigisse de toda a congregação o mesmo nível de santidade que ele estava exigindo daqueles que... Imagina se toda a congregação tivesse que ter um nível de santidade para trabalhar com as coisas do templo. Imagina isso, a quantidade de gente que ia morrer todo dia. Então Deus, para facilitar a vida do israelita, Deus falou o seguinte, olha, vocês terão representantes. É por isso que o povo é que impõe as mãos. Olha que interessante, o povo é que impõe as mãos sobre os levitas, e o povo transfere para os levitas a responsabilidade. Então os levitas passam a ser o quê? Mediadores. Os levitas eram aqueles escolhidos por Deus para trazer o quê? Para poupar o povo e para representar o povo perante Deus, porque o povo como um todo não tem como estar na presença de Deus o tempo todo, naquele nível de santidade que Deus exigia lá no tabernáculo, depois no templo. Então os levitas substituíam um povo, e isso era bênção. Você tinha a comodidade de ir ao templo e questionar um levita, perguntar a um levita sobre algum aspecto da lei do Eterno. Olha, eu estou para fazer isso, eu estou para fechar um negócio com meu irmão, eu estou para comprar um terreno, o que a lei do Eterno me diz sobre isso? E lá havia um levita instruído que iria te ajudar. Você estava prestes a tomar uma decisão muito difícil, você ia ao templo, tinha um levita lá prestes a te ajudar. Então essa função levítica, pessoal, era uma função representativa. E tudo que eu estou falando aqui vai ser aplicado nos dias de hoje. Aguarde um pouco que eu vou chegar lá. Mas eu estou te falando como era a coisa, como foi a coisa. Olha aqui. A escolha dos levitas foi feita anteriormente, quando eles escolheram a não contaminação com a idolatria no evento do bezerro de ouro, lá em Êxodo 32. Os levitas serviam ao Eterno no lugar do povo. Diga, no lugar de... Dessa forma, o povo poderia se beneficiar do serviço templário sem ser condenado. Esse serviço exigia consagração, santidade e capacitação. Os levitas foram dados aos sacerdotes para auxílio no serviço religioso. O que os levitas faziam no serviço religioso? Ensino, manutenção, guarda, transporte, juízo e muitas outras coisas. Então isso é muito interessante, pessoal, porque você imagina só, o nível de consagração, de santidade que Deus exigia para estar tocando naquelas coisas, para estar ali vendo a presença de Deus, era muito alto. E apesar de todo o povo ter sido chamado para ser uma nação de sacerdotes, mesmo assim, pessoal, o Eterno respeita a sua individualidade. Nem todo mundo nasceu para ser líder. E não é problema se você não foi chamado para ter uma posição de liderança na sua congregação. Há um chamado. E por que Deus não bota todo mundo para ser líder? Porque o ser líder exige muito mais do que ser um membro. Exige capacitação. Você quer saber o que mais exige, que é o mais importante na minha opinião? Exige a tomada de responsabilidade. Líder é aquele que se responsabiliza pelo rebanho. Levita é aquele que se responsabilizava pelo povo. Sacerdote é aquele que se responsabilizava pelo povo. Então, quando o povo pecava, eles iam em Arão. Quando o povo pecava, questionavam a Moisés. Essa porção é muito interessante porque o povo reclama que estava já cansado de comer maná. Maná era aquilo que surgia quando o orvalho caía umas sementinhas. Aí o povo colhia aquela sementinha de manhã, moía, fazia uma farinha daquilo
e com essa farinha fazia bolos, pães, etc. Esse era o maná. E o povo começou a reclamar. Alguns anos depois da saída do Egito, começaram a falar, quem nos dera ter ficado lá no Egito, lá comíamos peixes, né? Eu acho interessante que eles mencionam os peixes, comíamos peixes, né? Tínhamos lá cebolas, pepinos, melafafon em hebraico, eu gosto dessa palavra em hebraico, diga, melafafon, é pepino, e lá tínhamos melafafon, lá tínhamos batzal, sabe o que é batzal? É cebola, e lá tínhamos essas coisas, e o povo começou a reclamar, ai, quem dera comêssemos carne novamente. E aí Moisés ouve aquilo, e ele chega no seu limite, ele vira para Deus e fala, Deus, para mim chega, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Foi para isso que o Senhor me escolheu? Olha, eu não dei a luz a esse povo, olha as palavras de Moisés, eu não dei luz a esse povo, eu não consigo carregar esse povo desse jeito, não. Quem sou eu? Se o Senhor me ama mesmo, me mata agora, porque eu não quero ver o meu destino com esse povo. Foram palavras graves. E aí o Eterno manda ele se reunir com os líderes de Israel e fala que vai dar ao povo comer carne. E aí pergunta, mas espera aí, mas como, né? Moisés pergunta, mas como que vai ter carne para 600 mil homens? 600 mil homens de pé, você dar carne para esse povo todo? Ele começou a calcular na sua cabeça quantos novilhos teriam que ser sacrificados. Então ele pensou, peraí, mas como é que nós vamos conseguir esses novilhos? Será que nós vamos roubar dos inimigos? Gente vai nos trazer? Será que, o que vai acontecer? E aí Deus fala, por acaso o braço do Eterno se encolheu? Vocês não lembram o que aconteceu lá no Mar Vermelho? Por acaso o meu braço agora encolheu? E aí, vocês conhecem a história, né? Vieram codornizes, e a ordem era 30 dias, né, se não me engano, 30 dias iam comer carne até passar mal. Mas aí, quando a Torá fala que quando eles estavam ainda com a carne entre os dentes, o Eterno se irou, e veio uma praga sobre o povo e consumiu a muitos. Então, são histórias dramáticas que aconteceram ali no Êxodo, né, pessoal? Isso tudo está nessa porção. Então, olha, os levitas então tinham essa função sacerdotal e uma função substitutiva para que o povo pudesse viver, trabalhar, não é isso? Pensa aqui comigo. Deus é fantástico. A sabedoria de Deus é fantástica. Por que Ele escolhe líderes? Por que Ele escolhe pessoas para representar a você diante do Eterno? Para cuidar da sua vida espiritual? Para que você possa viver, trabalhar, ganhar seu dinheiro, construir seu patrimônio, se preocupar em criar seus filhos, se preocupar com seus negócios. Isso não é ruim. Se você não tivesse alguém para te representar, você teria que dedicar 100% do seu tempo às coisas de Deus. E nós vivemos hoje numa sociedade onde isso não é possível. Se você hoje para tudo e fica só se dedicando às coisas de Deus, provavelmente você vai passar fome. Então, a escolha de representantes era para que você possa viver a sua vida. E claro, se dedicando ao Senhor, mas não integralmente como teria que ser, porque tem um que faz isso por você. Tem o seu líder que assume essa responsabilidade no seu lugar. Quem está entendendo aqui? Eu não sei se estou sendo claro. É um conceito que a gente não usa muito hoje em dia, mas ele é muito claro na Torá. E isso ajuda você a valorizar os seus líderes no dia de hoje. Você tem alguém que prepara, você tem alguém que estuda, você tem alguém que se qualifica para poder te ensinar, para poder dar para você mastigado, para poder te ajudar a caminhar, para poder te auxiliar na sua vida com Deus, para te ajudar. É muito especial isso. Olha, então, o serviço do levita gerava expiação e bênção. Olha isso. Expiação porque estava no lugar do povo. E bênção também para o povo. Os sacerdotes sozinhos não conseguiriam conduzir nem o povo, nem o tabernáculo mexicano. Outra sabedoria divina. Nessa porção, Moisés começa a ficar estressado. E ele fala, não consigo mais. O que o Eterno dá para ele? 70 homens. 70 sábios. E Deus fala com ele,
coloca esses 70 ao redor da tenda da congregação. E eu vou fazer o seguinte, diz o Eterno, eu vou tirar um pouco do seu espírito, olha, e eu vou dividir o seu espírito entre os 70. E os 70 vão te ajudar a conduzir e resolver essas questões. E fez isso, veio a nuvem, e de repente os 70 começaram a, diga, navar. Na sua Bíblia está traduzido como profecia. E diz que quando eles receberam essa porção do Espírito de Moisés, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Profetizar. E tinham 2 atrasados lá que não chegaram até a reunião, ficaram para trás. Ficaram no arraial, esqueceram que tinham que estar lá. Estavam na lista, mas esqueceram, ficaram para trás. E aí diz também que o Espírito saiu lá da tenda e vrum, entrou nos 2, e os 2 lá no meio do arraial começaram a profetizar. O que é esse profetizar? O que é o profetizar que está na Bíblia? Navá, nevoá em hebraico, o substantivo. O que é isso? É você anunciar coisas que estão para acontecer? Não, não é esse o nevoá que aconteceu ali. O navá que aconteceu ali é o que chamamos de profecia estática, de êxtase. É o que você conhece como falar em línguas. É isso que aconteceu. É quando a Bíblia fala assim, e foram cheios do Espírito e profetizaram. Esse profetizar não é você falar palavras entendíveis. Esse profetizar que esses 70 receberam, que Saul recebeu quando foi buscar lá, consultar o profeta, isso aí tudo é profecia estática, isso é glossolalia, isso é falar em línguas. O original, né? É o original. Não estou falando que o que você vê hoje aí é o profetizar dos 70 de Israel, é o profetizar de Salomão. Mas o fenômeno existe. A pessoa fica tão cheia do Espírito de Deus que o intelecto não consegue traduzir em palavras tudo aquilo que ela está sentindo. Ela é tão cheia da presença de Deus que a linguagem se torna obsoleta. Então o sujeito abre a boca e ele fala motivado por esse encher, onde a linguagem já perdeu a importância, a linguagem não consegue traduzir tudo aquilo que ele está sentindo. Então ele emana sons, ele emana palavras que não são compreensíveis, que não estão em idioma algum, são palavras inexplicáveis, mas motivadas pelo Espírito do Eterno. Se uma outra pessoa também estiver cheia do Espírito do Eterno, às vezes esta pessoa conseguiu o quê? Entender, ela conseguiu interpretar. Mas não se falava línguas conhecidas. Quando alguém profetizava, ou quando alguém falava em línguas, não era um falar em línguas existentes. Era um falar, o que os gregos chamavam de língua dos anjos. Não é? Os gregos chamavam o hebraico de língua dos anjos. Então, eles falavam, não em hebraico, mas eles falavam em línguas estranhas. O mesmo fenômeno ocorreu lá em Atos 2. Você sabia que aqueles que estavam lá no templo, que foram cheios do Espírito, igualzinho os 70, eles não falavam em línguas conhecidas? Por que eu sei disso? Lucas é muito detalhista. Quem estava lá e não estava na mesma unção, não havia recebido aquele poder de Deus, chegava perto, ouvia às 9 da manhã um sujeito balbuciando e falava o quê? Estão embriagados. Então, quer dizer, você tem 2 judeus e um terceiro falando em língua na minha frente. Um fala assim, está embriagado, não está falando coisa com coisa. O outro falava, mas como é que eu entendo o que ele está falando? Como é que ele está falando das grandezas de Deus? Porque esse estava na mesma unção. Vocês estão entendendo? Esse estava na mesma unção. O outro que estava do lado, estava só ouvindo. Não faz sentido, está bêbado, blá, 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 então não está falando nada com nada. Vocês estão entendendo? E este falar, todos os que estavam ali de nações diferentes e que foram cheios desse Espírito, entenderam na sua própria linguagem. É um fenômeno. O fenômeno espiritual é tanto o que fala, quanto o que entende. Isso é um dom. Por isso você tem um dom de línguas e um dom de interpretação de línguas. Mateus, mas existe pelo encher da unção de Deus, um sujeito falar uma língua conhecida sem nunca ter estudado? Claro que existe. Existe também. Você tem também esse fenômeno. Você já viu? Eu já vi também a pessoa falando inglês sem nunca ter estudado inglês. É um fenômeno, existe também. Mas o que a gente conhece como o dom de línguas estranhas, por isso que é a palavra estranha. Língua estranha não é língua conhecida. Língua estranha é o quê? É essa linguagem espiritual. É uma linguagem que a psicologia chama de glossolalia.
você é tão cheio do Espírito de Deus que você não consegue traduzir com a linguagem o que você está sentindo. Tá? Da mesma forma que o Espírito de Deus provoca isso, espíritos das trevas provocam a mesma coisa. Porque é algo que é a combinação de um fenômeno espiritual com a psique do homem, com a alma do homem. Então, se um sujeito está lá e ele é cheio de uma potestade, de uma entidade, de uma legião, ele vai manifestar o mesmo fenômeno. Você sabia disso? Quem já presenciou, assistiu, ouviu na televisão, na internet, pessoas possuídas em certos ambientes que começam a balbuciar como se estivessem falando em línguas? É o mesmo fenômeno. Ela é tão cheia daquela entidade que ela não consegue traduzir com palavras, ela só abre a boca e fala. Mas ela está falando motivada pelo Espírito que está ali atuando na pessoa. Então, o mesmo fenômeno acontece dos dois lados, viu? Que é um fenômeno intrínseco da natureza do homem. Então, ele existe, viu? Eu já vi várias vezes, eu já vi rabinos, escuta, rabinos não, eu já vi judeus ortodoxos orando em língua no templo, no muro, onde era o templo. Não tem em Jerusalém lá o muro, onde se ora muito, os religiosos? Eu já vi pessoas ali orando em línguas, judeus ortodoxos. Esse é um fenômeno muito típico no judaísmo. E olha que interessante, olha para mim. Quando o sujeito está orando em línguas, ele está tão cheio da presença de Deus, que ele começa a falar em línguas, mas quando ele começa a cantar, aquilo que está saindo dele, ele coloca uma melodia. Isso se chama em hebraico nigun. Nigun é um fenômeno muito típico, que o apóstolo Paulo faz menção dele, chamando de cânticos espirituais. É exatamente isso. É quando o sujeito está falando em línguas, mas ele coloca uma melodia. Então ele canta em línguas. Isso é chamado de cântico espiritual. Viu? Só um adendo, né? Não quer falar. Há uma palavra que eu já falei só sobre isso, glossolalia, você pode pesquisar no YouTube, mas só para dar uma explicação para você do que aconteceu aqui. Porque tem gente que vê o que acontece hoje em dia, né? Em alguns círculos mais protestantes, mais pentecostais, e a pessoa vê, às vezes fica decepcionada com uma coisa e cai no descrédito. Isso não existe, né? Mas existe sim, o fenômeno é judaico e está presente mais no Antigo Testamento do que no Novo. Viu? Está mais no Antigo Testamento do que no Novo. Mas eu creio fielmente que existe o dom de língua sim. Eu sei que tem pessoas que atuam legitimamente nesse dom hoje em dia. Eu creio, viu? Irmãos, isso existe sim. Tá? E é para quê? É para benefício da pessoa, edificação própria. Quando há uma tradução, beneficia-se o quê? Todos. Mas geralmente o orar em línguas beneficia quem ora. Não tem a intenção de abençoar outras pessoas, não. Por isso que Paulo ordena, né? Apareceu um sujeito lá orando em línguas na congregação, que haja intérprete. Senão ele fica sentado, ora na casa dele. Mas para ele fazer isso em público, tem que ter um intérprete para poder abençoar as outras pessoas. Vamos avançar. Olha, o sacerdote foi escolhido pelo Eterno para carregar a responsabilidade espiritual e para conduzir o povo. A conduta moral do sacerdote e a conduta espiritual refletia diretamente sobre a condição do povo. Quem detém a autoridade espiritual não só responde pelo rebanho, mas ele também afeta o rebanho, caso ele não atue numa conduta moral e espiritual condizente com a palavra de Deus. É uma responsabilidade de dois viés, né, de via dupla. Então, quer dizer, eu influencio, mas também eu sou influenciado, mas também influencio. Quer dizer, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que a responsabilidade era muito grande, e é muito grande. Olha, agora vai entrar no ponto que eu quero falar com vocês na ministração. Nós sabemos que o modelo de administração do templo, todo o sistema de sacerdócio e dos levitas, serviu de inspiração para a administração sinagogal ou eclesiástica. Não confundir com o sistema de governo civil em Israel. Governo civil é uma coisa. Governo que envolve juiz, reis, o escalonamento de autoridades, profetas, juízes, isso é um sistema. O sistema que eu estou falando aqui de sacerdócio e levitas tem a ver com a condução espiritual do povo. Na Bíblia não há junção. Veja,
Em Israel não há junção. Você tem a figura do sacerdote, você tem a figura do rei. E tem um meio termo que é o profeta. O profeta ele é a ponte dos dois. Ele faz a ligação do rei com a caminhada espiritual do povo. Mas nunca houve junção. Viu? Então fica aí um princípio que a gente pode aplicar hoje. Eu preciso de governantes que andem no caminho de Deus, mas eu não posso ter um governante sacerdote. Isso só deu problema em Israel. Toda vez que rei quis ser sacerdote, foi bagunça, foi desgraça. Então, não queira fazer como os antigos macabeus, como os antigos rasmoneus, né, que vieram dos macabeus, que se autodenominaram, auto-ordenaram sacerdotes. Não eram da linhagem de Arão, não eram sequer levitas, mas o quê? Era a família que estava no poder, e eles acharam muito bonito o que o sacerdote fazia, e disseram, por que nós não podemos ser sacerdotes? E começaram a ser sacerdotes sem serem sacerdotes. E deu muito problema, e foram esses abençoados que convidaram os romanos para resolver os conflitos internos de Israel. Vocês sabiam disso? Essa briga dos rasmoneus que fez com que o Ptolomeu fosse convidado, a liderança judaica convidou os romanos para virem resolver os problemas internos. O maior erro, talvez, que uma liderança de Israel já cometeu. Então, não queira juntar governo civil com governo espiritual, viu? Se você é pastor, você é pastor. Se você quer ser prefeito, governador, você será, e você será um homem de Deus. Mas dedique-se àquilo, entendeu? Dedique-se àquilo. Né? Você pode até ser um pastor que se candidata, mas uma vez candidatado e eleito, dedique-se ao cargo. Né? Você não vai mais ter que ficar, você não pode mais ficar pastoreando pessoas, você não tem como atuar naquele seu meio. Você tem que atuar agora na área política. Então, dedique-se e faça um bom trabalho naquela área, viu? Bom, e aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos traçar um paralelo. Entre a administração do tabernáculo, que é chamado em hebraico de Mishkan, e a comunidade dos discípulos de Yeshua no primeiro século. Isso é muito importante. Aí que vem o ponto principal da palestra, do meu estudo, que é mostrar para você que os princípios lá de trás podem ser aplicados hoje. Então, vamos acompanhar aqui, é um estudo, hein? Olha aqui comigo, ó. Sacerdotes, chamados também no Novo Testamento e nas sinagogas de Zaken. Zaken pode ser traduzido como presbítero ou ancião. São aqueles que temos listagem deles aí, olha aqui na tela, temos listagem deles claramente lá em 1 Timóteo, capítulo 3, onde Paulo instrui o jovem Timóteo a ordenar presbítero. Tito, no capítulo 1, mais uma ordenança sobre líderes, e também 1 Pedro, capítulo 5, mais uma ordenação, instrução sobre presbíteros. Assim como os sacerdotes, o presbítero dos dias de hoje, o presbítero do dia de hoje é aquele que detém, que chama sobre si a responsabilidade espiritual da comunidade. Sobre os seus ombros recai o caminhar espiritual da casa. Ele é responsável diante de Deus pelo seu rebanho. Olha, os presbíteros, assim como os sacerdotes do passado, carregam a responsabilidade e também o quê? A autoridade sobre o rebanho. Por isso não pode haver presbíteras. Por isso que o apóstolo tem esse... Por quê? Porque o presbítero, ele exerce autoridade espiritual. Ele detém responsabilidade espiritual sobre um rebanho. E Paulo atesta muito claro. Cristo é o cabeça de todo homem. O homem... Cabeça quer dizer o quê, hein, pessoal? Autoridade espiritual. Então, Paulo dá a regra. Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. O homem é o responsável pela vida espiritual da sua esposa, da sua filha. Se você entra num ambiente chamado eclesiástico, onde uma mulher detém autoridade espiritual sobre um homem, isso é abominação a Deus, isso vai contra a ordem que Deus criou, não fui eu que criei isso. É uma ordem que o apóstolo Paulo fala mais de 2 vezes, e ele é categórico. Isso fere um princípio de autoridade lá de Gênesis.
E ele ainda usa Gênesis, né? Primeiro foi criado Adão, e de Adão saiu Eva. E Adão era o provedor, Eva era a ajudadora, Revá em hebraico. Então, por isso que o apóstolo é categórico. Não podem existir mulheres que instruem, evangelistas. Vou falar aqui agora de diaconisa, claro que pode. Mulheres podem ter liderança? Pode. Desde que essa liderança não inclua o quê? Responsabilidade, autoridade espiritual. Aí não. Porque se isso ocorrer, fere o princípio bíblico. Cristo, cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. As pessoas esquecem do finalzinho do verso, né? Deus, o cabeça de Cristo. Tem uma hierarquia, meu amigo. A Bíblia não é muito comunista, não. Tá? Tem hierarquia. Hierarquia existe para abençoar a sua vida. A autoridade existe para abençoar a sua vida. Submissão existe para te ensinar como viver. Então é importante. Olha aqui. Os presbíteros respondem diante do Eterno pelo rebanho. Isso é muito grave, pessoal. Por isso que o apóstolo Paulo, a gente vai ler aqui, não apressa a ordenar a gente, não. Fala com o irmão, não fica apressado para ordenar a gente, não, porque você pode estar ajudando para a condenação de alguém. Você pode estar prejudicando um rebanho inteiro. Então, por isso que há tantas exigências para o zaquen, para o presbítero, para o sacerdote. Vocês conhecem as exigências, né? Não pode ser neófito, marido de uma só mulher, não tem que ser hospitaleiro, não pode ser briguento. Não pode ser briguento, não pode ser rixoso. Tem que ser um homem pacífico, que saiba exortar, mas tem que ser um sujeito que se controla, tem que ter domínio próprio. Tem que ter filhos que não são descambados, tem que ter gente, não precisa ser o sumo sacerdote, o filho dele, mas tem que andar numa linha, não pode também ser muito doido. Tem que ter uma casa que ande em um certo padrão. Não pode ser dado ao vinho, não é? Não pode ter problema com essas coisas, não pode ter vícios. A exigência é muito... Tem que ter boa reputação dos de fora e dos de dentro. Então não é qualquer um, a coisa exige muito. Não pode ser novo, nem na fé, nem de idade. Exige muito, porque é uma responsabilidade espiritual. Olha aqui. O que o presbítero faz? Ele pastoreia, ele ensina, ele legisla. Opa, isso é importante, hein? Presbítero legisla, ele cria leis para o benefício do rebanho. Ele exorta e ele ordena. Ele ordena outros presbíteros. Presbítero ordena outro presbítero. Não, mas Deus ama as mulheres. O apóstolo Paulo ama as mulheres. Tira da sua cabeça que o apóstolo Paulo foi um machista, um chauvinista. Não, o apóstolo Paulo estava só querendo trazer ordem à congregação. Mas ele foi muito rígido quando ele falou que as mulheres fiquem em silêncio. E se tiver alguma dúvida, pergunte para o seu marido em casa. Você sabe um estudo que eu estava ouvindo do Rabino Shulam sobre essa passagem específica? Ele diz assim que o termo usado ali em grego para esposas pode muito se referir à esposa do presbítero. Então, o que era muito comum na época? O sujeito está falando, e a esposa de um presbítero, ela se sente meio também, né? Meio primeira dama. Então, às vezes, ela queria inserir, ela queria comentar, complementar, e isso atrapalhava o discurso do marido. Então, Paulo fala, olha, fica tranquila, entendeu? Se você tiver comentários, críticas, faz em casa. Cadê a minha esposa? Ela está ali, ó. Filma ela ali, muito bonita. Ela está ali. A minha esposa está ali. Ela acata a instrução de Paulo. Ela não fica aqui. Eu tenho certeza que eu já falei coisa aqui que ela não aprovou. E ela não me retrucou, ela não atrapalhou o serviço. O que ela fez? Ela está gravando tudo. Quando chegarmos em casa, quando a gente chega em casa, tem um momento que ela vai falar, olha, deixa eu te falar aqui, o que você falou lá que você não foi feliz? Aí ela vai me exortar, né? Mas em amor, é uma crítica construtiva. E eu peço ela para fazer isso, viu? Aí agora, o que você achou? Então, quer dizer, quando você fala o que você achou, você já tem que estar preparado para receber a crítica. Então,
E ela tem um papel de Deus para fazer isso. Ela tem essa função diante de Deus de me auxiliar. Então, mas ela tem que fazer isso em casa. Já pensou se vai ficar aqui me corrigindo aqui em público? Né? Então, por isso que Paulo falou, fica em silêncio, fica tranquila, ouça a palavra. E quando você chegar em casa, você, né, vai, toma um café lá com seu marido e explica para ele como que ele tem que pregar. Olha, os presbíteros servem ao rebanho com humildade e dedicação. São para o rebanho, modelo a ser seguido. É o que Pedro fala lá em 1 Pedro 5. O presbítero, ele é modelo. Ele é modelo. Vocês estão entendendo? Então tem que se preocupar. Tem que se preocupar com a forma que fala, com a forma como age, como conduz a congregação, a forma como veste. Entendeu? A forma como tem o cabelo. Você sabia que até isso influencia o povo? Uma vez, fui convencido de deixar o cabelo crescer. Quando eu tinha cabelo, né? E aí deixei o cabelo crescer. E quem me conhece sabe que o meu cabelo, olha que maravilha que ficou o meu cabelo grande, né? Então, e eu comecei a ver várias pessoas deixando o cabelo crescer também, homens. E aquilo começou a ficar meio estranho. E aí me falaram, olha, isso é culpa sua. Você começou esse negócio na congregação. Aí eu falei, é verdade. Então, quer dizer, a gente tem que preocupar com tudo. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo convém eu fazer, porque é um exemplo que você pode dar que não pode ser um exemplo muito bom. Né? Então, o presbítero tem que ter essa preocupação. O presbítero tem que ter, né, essa responsabilidade. O ideal é que o presbítero seja 100% consagrado à função de liderança. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ideal, não é obrigatório. É ideal. É ideal que ele fique 100% dedicado à função de presidir e ensinar. Essa é a função do presbítero, ok? Mateus, mas a condição não tem, a comunidade do presbítero não consegue arcar com um salário para que ele consiga sobreviver. Tudo bem, que ele trabalha então, tem muitos líderes que têm que trabalhar no meio secular. Né? O próprio apóstolo Paulo mesmo fazia talito, né? Ele tinha a sua renda para quando ele precisasse, ele não dependesse das pessoas. Mas, às vezes acontece do presbítero ter que trabalhar. Mas o ideal é que você estruture a congregação para comprar o passe do seu presbítero. Porque aí ele vai ter todo o tempo dedicado a você. Todo o tempo dedicado ao trabalho. Todo o tempo dedicado ao rebanho. Viu? Então, isso é muito importante. Olha, espera aí. O pessoal não gosta que a gente fala, não, mas tem outra coisa. Os presbíteros, segundo a instrução do apóstolo Paulo, aqueles que se esmeram e são bons no ensino na administração, são dignos de dobrados honorários. Por que Paulo está dizendo isso? Para poder dar um certo equilíbrio. Porque ele não quer nem que você caia no exagero, nem que presbíteros virem magnatas e reis, que isso também é errado, mas também não quer que o presbítero viva o quê? Ansioso. A mentalidade bíblica é: deixe que o presbítero esteja apto a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Se ele tiver que fazer, mas preocupado com o orçamento no final do mês, ele vai ficar com a cabeça pensando em quê? Em dinheiro. Isso é natural. Ele tem que pagar a conta. Então ele vai preocupar-se com o dinheiro. Você tem que dar a ele um salário que faça com que ele mantenha um estilo de vida padrão e não se preocupe com dinheiro. Ele tem que ter o necessário para ele pagar um aluguel, para ele pagar uma prestação, para ele ter um carro, para ele ter filhos estudando. Ele tem que ter o básico. Em Israel é muito interessante. Em Israel, você tem um presbitério, que é uma cúpula de líderes das sinagogas, e essa cúpula de líderes contrata o rabino. E o salário do rabino, olha que interessante que eles fazem. Eu já vi isso em muita sinagoga. O salário que é dado ao rabino é a média do salário da congregação, dos membros. Então, tira-se uma média do salário dos membros, e esse vai ser o salário do rabino, para que ele esteja no mesmo quê? No mesmo nível da congregação. Né? Isso é muito interessante. Mas o texto é claro, né? É dobrado honorário. Então, a ideia que você tem de um salário digno, você dobra isso para aqueles que se empenham bem, para aqueles que têm dado certo no trabalho, que têm se responsabilizado, que têm feito um bom serviço. Tá?
Bom, só que tem gente que leva a instrução de Paulo muito a sério, né? Esse é o problema, os caras colocam ali, levam o negócio muito a sério, e aí não dá, né, pessoal? Aí não dá, sabe? É aquilo que a gente fala, né? No reino de Deus, tem que ter modéstia. Tem que ter modéstia. Tzniut em hebraico, tem que ter modéstia. Modéstia no falar, modéstia no vestir, modéstia nos acessórios, né? Tem que existir modéstia. Quer dizer que você vai andar sempre com a pior marca. Pode ter uma roupa boa, pode ter coisas boas na vida, mas preocupe-se de manter a modéstia. Não começa a virar extravagante, não começa a querer chamar a atenção. Se você já chega no lugar e as pessoas já têm a atenção direcionada em alguma coisa sua, é porque está destoando. Aí o termômetro são as pessoas, viu? As pessoas são o nosso termômetro. Então tem que ter equilíbrio. Vamos avançar. Todos os presbíteros são indicados por outros presbíteros, mas e ordenados sempre por outros presbíteros também. O presbítero ordena presbítero. Apesar disso, eles assim ainda dependem da aprovação da comunidade. Então eu não posso chegar aqui e ordenar um outro presbítero para vocês que vocês nem conhecem, que vocês não aprovam. Então, a minha escolha, eu apresento à congregação. Ele tem que ter a aprovação dos de dentro, não é isso que Paulo instrui? Então vocês têm que aprovar uma indicação minha para um outro presbítero. Barnabé, eu coloquei um texto aqui, por exemplo, Atos capítulo 14, você tem Paulo e Barnabé promovendo a eleição e ordenação de presbíteros em comunidades na Ásia Menor, em Listra, Icônio e Antioquia. Então, é claro, eles vão por aquelas comunidades e eles fazem eleição de presbítero. Muito interessante isso, né? Eles deveriam ter as pessoas que já estavam sendo treinadas, mas eles os apresentavam para a congregação, para que aquelas igrejas pudessem aprovar ou não. Ou às vezes ia falar, não, esse cara não serve, né? Então, era a aprovação da comunidade. Em Jerusalém, você tinha os apóstolos, mas também tinha o presbitério da igreja de Jerusalém. Você sabia disso? Você tem os apóstolos, que aquela liderança era a liderança mundial. E a igreja de Jerusalém tinha um presbitério. Quem era o presbítero-chefe dos presbíteros da igreja em Jerusalém? Tiago, o irmão de Yeshua, Yaakov. Ele que dava a palavra final. Então, o que isso nos mostra? Mesmo em um presbitério, um grupo de presbíteros, há sempre a figura de alguém que tem um chamado de decisão, que tem um chamado mor, que tem um chamado um pouco acima dos outros em termos de decisão, poder de decisão. Geralmente é uma pessoa que começou o trabalho, geralmente é a pessoa que fundou o trabalho, que plantou o trabalho, que mais se esforça, que há mais tempo lá está, mais velho. Então, esse geralmente tem uma função de decisão, tá? Mas as decisões são tomadas sempre em presbitério. Bom, os presbíteros exercem liderança em conjunto com outros presbíteros, apesar de existir sempre a figura da liderança principal que eu acabei de dizer. Agora, para a gente finalizar, eu quero falar, porque só o sacerdote não ia conseguir dar conta de todo o povo, não era? Da mesma forma hoje. Só o presbitério não aguenta. O que existiu lá no passado para ajudar o sacerdote? Lá no passado existiu o que para ajudar o sacerdote? Levitas. E o que o Eterno instituiu para as suas congregações para ajudar, para servir de apoio ao presbitério? Diáconos, meu irmão. Olha aqui, chamados de shamash. No plural, shamashim. É um nome engraçado, né? Shamashim. E quer dizer o quê? Servos. Eles vão atuar em várias frentes. Olha aqui comigo. Quem são os diáconos? Os diáconos compartilham de algumas responsabilidades do presbitério, como, por exemplo, função de liderança, função de administração, organização e também ensino. O diácono faz isso tudo numa cailá. Servem a Deus nas comunidades no lugar das pessoas, evitando o juízo divino. O diaconato também tem uma função representativa do povo. Também são ordenados pelo presbitério e eleitos pela própria comunidade. O diaconato não exige um matrimônio, o presbitério exige. O presbitério exige. Até hoje, em alguns ciclos judaicos,
a ordenação rabínica exige que o camarada seja casado. Nos tempos de Yeshua, com certeza era assim. Ou pelo menos para ocupar um cargo muito alto na comunidade judaica, religiosa, tinha que ser casado. O presbitério exige o matrimônio. O diaconato, não. Porém, caso o candidato ao diaconato seja casado, a mesma regra para o presbítero incide sobre ele. Tem que ser marido de uma só mulher, tem que governar bem a casa, as mesmas coisas. Então, pessoal, a gente tem uma falsa impressão que lá em Atos 6, você tem a palavra, né, a escolha, a eleição dos diáconos, derivado de um problema, né? As pessoas estavam reclamando com Pedro, falando que as viúvas gregas estavam ficando sem comida na distribuição de alimentos. E aí Pedro falou, olha, eu vou ficar meio doido aqui, eu não posso, eu tenho que preocupar com a condução, com o ensino, com as congregações lá de fora, eu não posso ficar calculando quantos quilos de comida cada viúva vai receber. E aí eles escolheram um grupo para a administração da igreja. E esse grupo para a administração, que foram eleitos ali, homens cheios do Espírito de Deus, eles atuavam não só numa administração financeira, numa administração logística, também atuavam no ensino, a gente tem exemplo disso, com o próprio Estevão, outros diáconos que ensinavam, dividiam responsabilidades, assim como o levita, né? O levita também ensinava, o levita também administrava, o levita também representava, orava, mas responsabilidade espiritual é só sobre o presbítero. Tá? Por isso que aí, como o diácono não exerce autoridade espiritual, agora pode existir a figura da diaconisa, ela existe. Diaconisa existe, porque o diácono não exerce autoridade espiritual sobre o rebanho. O diácono é líder, o diácono ensina, o diácono admoesta, mas ele não responde espiritualmente a Deus pela vida do membro. Viu? Então, por isso que tem diaconisa. E tem várias no Novo Testamento, diaconisas ativas, viu? Que trabalhavam muito. Olha, o presbitério depende de um bom diaconato para a condução da obra. O diaconato faz parte da liderança da comunidade, e a sua função é servir ao presbitério, isso é fundamental, servir ao presbitério, para a saúde e bem-estar coletivo, pessoal. Então, isso é muito importante você entender, que um bom presbitério só existe quando existe um bom diaconato. E eu encerro a minha palavra fazendo uma administração aqui. Nós estamos num movimento de restauração das raízes da fé, que é um movimento de Deus. É um movimento que nasceu no coração de Deus, tem nos 4 cantos do planeta, já existem centenas e centenas e centenas de milhares de congregações que estão querendo essa reconexão com Israel. Os judeus, discípulos de Yeshua, como é o caso aqui do nosso trabalho, têm atuado em várias partes do planeta, e um dos aspectos que a gente tem que bater na tecla mesmo e restaurar é essa função do diaconato. Viu? Eu já falei isso aqui, eu valorizo muito o diaconato dessa casa, valorizo muito mesmo, e a minha função, eu sempre luto para que eles tenham mais voz ativa aqui dentro. Por quê? Porque é fundamental para o presbítero ter um diaconato ativo, ter um diaconato atuante. Aquela imagem que a gente tem, né, do diácono, na porta da igreja lá, que meu pai chama o diácono xerife, ele tinha até uma estrela, tinha um diácono, aquele que ficava na porta, ele tinha uma estrela de xerife, ele é que, né, quem podia entrar, quem não podia entrar, menino correndo na igreja, ele ia lá e pegava o menino, né, alguém dando problema, ele ia lá e recolhia, a figura do diácono, mas passava a oferta lá, recolhia a oferta, então, quer dizer, é muito mais do que isso. Claro, essas coisas também são feitas por diáconos, lógico, mas o diácono vai muito além disso. O diácono compartilha com o presbitério desse peso, né? Peso que eu digo assim, da responsabilidade de ensinar, de instruir, né? Por isso que aqui na congregação, nossos diáconos ensinam. Diácono aqui ensina. Diácono aqui é qualificado para ensinar. Diácono aqui pastoreia. Você não pode ter função pastoral restrita a 3 pessoas, a uma comunidade de 500 membros. Isso não funciona. Então, o diácono aqui pastoreia, e tem que pastorear. Né? Ensina, pastoreia, auxilia, administra. Todas essas funções os diáconos compartilham. Essa última tela, olha, restaurar a igreja significa restaurar as funções do presbítero e do diaconato, à luz das Escrituras. Viu? É bom, pessoal, e é bíblico você ter um presbitério. Sujeito sozinho lá na liderança nunca dá certo.
tem que existir um presbitério, ele tem que compartilhar, ele tem que prestar contas. O presbítero presta conta um ao outro. Toda decisão é feita em conjunto, em presbitério, então tem que ter a figura do presbitério, é importantíssimo. Mesmo que haja o presbítero principal, mas tem que ter um presbitério, isso é bíblico. Olha, grande parte do fracasso presbiterial pode ser atribuída à má compreensão da função diaconal. Às vezes o presbítero está passando dificuldade demais, é porque não tem um grupo de diaconato forte ajudando ali no que ele precisa. O presbitério deve ter a sua responsabilidade restaurada e o diaconato a sua liderança afirmada. Então, olha, diácono é líder nessa casa, viu? Vocês que são diáconos nessa casa, fiquem de pé os diáconos aqui, fiquem de pé, todo mundo aqui que é diácono, fique de pé, por favor, no seu lugar. Ali atrás, estão em pé. Ali, dê uma olhada aqui, ó. A câmera tem que pegar. Ó, esses são os diáconos dessa casa. Então você fica de pé. Você que vira aqui, lá em cima tem os... Você que vem aqui, você tem que entender que essas pessoas são líderes. Essas pessoas têm autoridade aqui dentro. Elas ensinam, elas pastoreiam, elas admoestam, viu? Elas elogiam, mas repreendem quando tem que repreender. Então são os diáconos da nossa casa. Respeitem-os porque eles compartilham da liderança dessa casa também. Pode se assentar, obrigado. Olha, não poderá existir uma comunidade restaurada sem antes nós restaurarmos as funções presbiteriais e diaconais à luz da palavra de Deus. Então, é parte de uma restauração, é nós restaurarmos o presbitério e a função diaconal. E eu termino dizendo, restauração já aos princípios e valores que nós devemos apregoar. Você tem que entender, pessoal, que os ensinos da restauração, eles devem ser aplicados. Tem que ser coisa que as comunidades possam aplicar. Muitas vezes a gente fica muito detido à teologia, viu? Fica estudando demais, fica teologando demais, fica criando demais teologia e tal. E o aspecto prático, organizacional, fica meio deixado de lado. Então, restauração é isso, é a gente colocar em prática nas nossas comunidades princípios que existiam lá atrás e que devem ser restaurados nos dias de hoje.